Mensagem aqui do Carlos Bacelli, irmão José, é do livro Vigiai e Orai. Jesus nasceu num berço pobre, cresceu no campo, trabalhou numa carpintaria, conviveu com pessoas oprimidas, meditava nos montes, pregava às margens de um lago, curava cegos e leprosos, percorria as estradas, ia de aldeia em aldeia, trajava uma simples túnica, não possuía dinheiro, auxiliava a todos, repartia o pão. Foi injustamente perseguido, preso e torturado, morto numa cruz. Uma vida em quase tudo tão semelhante à tua. Falta-te, no entanto, tudo fazer de modo como ele o fez. E após essa mensagem, convido a todos para a nossa prece, aqueles que sentirem à vontade, querem fechar os seus olhos, que possamos, nesse momento, agradecer ao Mestre Jesus, esse querido mestre, amigo, companheiro, que está sempre conosco em todas as jornadas, em todos os momentos, principalmente nos momentos de dor. Possamos agradecer a Ele por estarmos aqui presentes, mesmo nesse dia chuvoso, num domingo, a gente ter conseguido chegar até aqui. Que possamos pedir a esse querido mestre que possa auxiliar todos os trabalhos que foram feitos nessa casa hoje. Que possa intuir e auxiliar ao palestrante, que ele possa ser amparado, auxiliado, que ele possa, através de sua mensagem, alcançar a cada um dos corações. E cada um desses corações possa estar abertos e receptivos para a mensagem. Que essa mensagem não fique represada nos corações de cada um, ela possa ser espalhada, semeada. Nesse sentimento, pedimos ao Mestre Jesus que cada um possa retornar aos seus lares melhor do que quando aqui chegaram. Que assim seja, graças a Deus. Nossa palestra hoje será feita pelo nosso querido irmão Jaci. Fique à vontade. Bom dia a todos, bom dia a todas. Que Jesus, o nosso Mestre, nos inspire agora e sempre. E que Deus, nosso Pai, abençoe a todos nós. O tema do qual nós vamos abordar na manhã de hoje é um tema que talvez quase todos vocês talvez já ouviram nessa casa no mês de setembro especificamente. Mas eu pedi para a Cibele para que a gente pudesse, a Cibele é a pessoa que agenda as palestras dessa casa, para que a gente pudesse abordar esse tema novamente. Porque esse tema, nós entendemos que ele não precisa ser abordado só no mês de setembro. E, de acordo com uma palestra que eu fiz em uma outra casa, nós vimos a necessidade de abordar ele outras vezes, fora do mês de setembro. Esse tema é um tema que ele é muito importante e muito sério, mas ainda no ano de 2023, ainda nós vimos esse tema como muitas vezes por muitas pessoas e até mesmo por muitas religiões como um tabu. Muitas vezes ele é um tabu por razões sociais, razões religiosas, razões culturais. Mas é importante também lembrarmos que informação, ela salva vidas. Por isso é necessário nós falarmos de suicídio. O suicídio é um problema de saúde pública. E quando nós trazemos aqui, vocês vão entender por que isso. É importante a gente falar sobre isso. Porque os números que nós trazemos, e que todos eles estão contidos aqui nesse livro, Viver é a Melhor Solução, do jornalista e espírita André Trigueiro. Esse livro, ele tem muitas informações, pelo menos eu recomendo a leitura. O jornalista André Trigueiro, ele aborda nesse livro, ele tem duas partes. A primeira parte, ele traz pesquisas e entrevistas que ele fez com os suicidólogos. Suicidólogos são as pessoas que estudam a questão do suicídio.
E na sua segunda parte, ele aborda doutrina espírita. Então, recomendo a leitura deste livro. Então, os números que nós trazemos aqui são números que são feitos de pesquisas. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Portanto, esse tempo que nós estamos aqui, alguns irmãos e irmãs nossas já optaram por se autoexterminarem. Para cada suicídio, para cada um suicídio, existe pelo menos 20 tentativas. Então, para cada suicídio consumado, pelo menos na população mundial, há pelo menos mais 20. Então, veja quantos irmãos e irmãs nossas estão, pelo menos, tentando fazer isso. O suicídio, ele mata mais do que os homicídios e mais do que as guerras. Mas a boa notícia, dentro de tudo isso que estamos falando, e a mais importante, é que 90% dos suicídios, eles podem ser evitados. Cada 10 suicídios, 9 podem ser evitados. Isso porque estão associados a patologias de ordem mental e diagnosticáveis e tratáveis. Ou seja, a cada 10 suicídios, 9 podem ser evitados porque eles são de origem patológica mental. Isso pode ser diagnosticado quando vai a um profissional, quando vai a uma profissional da área para poder ser diagnosticado e tratado isso. Então, é extremamente importante buscarmos ajuda. Nós vamos trazer aqui agora alguns poucos grupos, né, que são grupos de risco, do qual nós falamos, mas lá no livro, André Trigueiro, ele aborda isso de maneira muito mais ampla. Então, nós vamos trazer aqui os principais. Um grupo, o maior grupo que tem de risco e que procura a questão do suicídio é as pessoas que têm depressão. Mas é importante nós sabermos, né, nós distinguirmos o que é depressão e o que é estado depressivo. Estado de depressivo todos nós temos. Quem de nós nunca ficou triste? Quem de nós nunca teve uma decepção? Quem de nós nunca ficou magoado? Todos nós temos isso na nossa vida. Isso é um estado depressivo. Mas a depressão é aquela que a pessoa fica prostrada, que ela não quer fazer de nada da vida, ela não quer mais viver, é que ela quer viver isolada. É importante aqui falarmos sempre, depressão não é frescura, ok? Então, cerca de 36% dos depressivos, né, procuram a via do suicídio. Então, é o grupo com maior porcentagem de quem faz esse ato. Então, depressão precisa, como falamos lá no início, buscar ajuda de profissionais na área da saúde. A Casa Espírita ajuda? É óbvio que ajuda. A igreja ajuda? É claro que ajuda, mas tem que ser associado à ciência. Profissionais da área da saúde, de psicologia, de psiquiatria, são profissionais que precisam ser procurados neste momento. Então, esse é o grupo que está em primeiro lugar nas pesquisas. Um segundo grupo, que também aparece nessas pesquisas e nesse diálogo que André Trigueiro teve com os suicidólogos, é a questão das drogas, da dependência química. É importante aqui abrirmos um parênteses e definirmos o que é droga. Droga
é toda substância introduzida em organismo vivo altera suas funções. Portanto, bebida alcoólica é droga e droga legalizada. Se sairmos daqui, encontramos um monte de biqueira aqui à nossa volta. Quem está falando com vocês é um dependente químico em recuperação. Sou um alcoólatra. E quando digo que sou um alcoólatra em recuperação, é porque desde 1964, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu que dependência química não tem cura, porém tem tratamento e depende de nós. Então, por isso que eu digo que eu sou um dependente químico em recuperação. Em recuperação é aquela pessoa que entra em tratamento e depois entra em recuperação e não faz mais uso da bebida alcoólica ou qualquer outro tipo de droga. Então, estabelecemos que álcool, ele é droga. Automedicação. No Brasil, é o país que mais tem farmácia por metro quadrado do mundo. Se tem, é porque tem comércio, tem quem procura. Automedicação, não. Procura sempre, não só nesses casos, em qualquer caso, procure profissional com receita para que possa comprar. Então, e quando nós falamos principalmente de álcool, e quando nós colocamos a questão dos acidentes de trânsito também nessa conta, porque pesquisas apontam que os acidentes de trânsito são sempre associados às drogas e principalmente ao álcool. O Brasil é o terceiro país no mundo de acidentes de trânsito, perdendo apenas para a Índia e para a China. Então, ela está disponível, associamos muitas vezes desde criança, que bebida alcoólica está associada a comemorações, que bebida alcoólica está associada à questão de cultura, no nosso país é cultural isso, está associado à felicidade, está associado à alegria. E não é isso. Quando eu comecei com 12 anos de idade, eu associava isso. Depois, você vai vendo os problemas que ela te acarreta. Então, para você ser feliz, não precisa usar droga. Para você comemorar alguma coisa, não precisa usar droga. Para você ter felicidade, não precisa usar droga. Porque isso é fake, isso é falso. Eu vivi e vivo isso na minha vida todos os dias. Então, quem está falando com vocês é alguém que vive isso. E pode conversar com qualquer pessoa que já viveu isso, ela vai estar falando a mesma coisa. Nós temos um grupo também, que eles chamam do grupo do não pertencimento, daqueles que acham que não pertencem, ou por aquilo que ocorre em relação a eles não pertencem a algum lugar, ou não pertencem à vida, né? Então, nós vamos falar que nós vivemos num país machista, num país ainda patriarcal, e aonde os maiores assassinatos que nós temos com as mulheres são de namorados, ex-namorados, maridos e ex-maridos. Então, é um grupo também que se sente acuado muitas vezes. E sabemos sim que muitas vezes, né, hoje menos, mas que muitas vezes procuram socorro e são excluídas ou muitas vezes esculachadas. Então é importante lembrarmos, esse grupo também é muito grande. E lembrarmos que no país onde nós vivemos, as mulheres têm maior número do que os homens. Então é importante lembrarmos desse grupo. O outro grupo também que é importante lembrarmos, dos homossexuais, que eles sempre têm sofrem preconceito, perseguição e homicídios. Vai para a faculdade, é excluído. Vai para
rua, é excluído. Vai para o trabalho, é excluído. Vai para a família, também é excluído. Então, ele se sente não pertencente a essa vida, nem um lugar aonde ele vai. Então, é um grupo também, né, que diante da rejeição, da perseguição, não se sente identificado com a vida. Então, é um grupo que precisa também ter o nosso olhar. Eu coloquei aqui um grupo que muitas vezes tem se falado bastante, né, diante do cenário que nós vivemos no nosso país, que é as comunidades indígenas. Talvez nós aqui na cidade não sabemos, mas quando se levanta as pesquisas, o qual o André levantou, também se tem muitos indígenas também cometendo suicídio. O curumim, lá na sua comunidade, muitas vezes, né, pelas questões das divulgações, do modernismo, vem para a cidade. Sai da sua comunidade e vem para a cidade. Chega na cidade, o branco diz, esse não é branco, esse é índio, esse é de lá. Ele resolve voltar para a sua comunidade indígena. O indígena diz, esse não é mais índio, esse veio de lá. Então ele passa a não pertencer a mais lugar nenhum. E também as comunidades indígenas está havendo bastante suicídio. O outro grupo também, que principalmente no nosso país, pelas pesquisas que se tem e do olhar que nós podemos ter aonde nós estamos, nós vamos notar que é a questão do envelhecimento. Só saímos na rua, a cidade onde nós moramos, que é Jandira, não tem quase calçada. Então imagina um idoso andando na rua, né? Não consegue esticar a perna, não tem mais a disposição. Então já começa pelas nossas cidades, que não são planejadas para receber o idoso. Então já é um não pertencimento, né? Os idosos têm uma vida longa e uma longa vida de perdas. Os familiares, os amigos, muitas vezes vão desencarnando, muitas vezes vão se afastando, e aí ele vai se sentindo só. Não tem mais a mesma disposição, uma longa lista de remédios. Então, ele se sente muitas vezes abandonado. Sabe aquela sensação, muitas vezes, até mesmo dentro de casa, aquela sensação, estou atrapalhando? Muitas vezes eles têm essa sensação de estou atrapalhando. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque as nossas pesquisas dizem que no nosso país estamos envelhecendo e também vamos chegar lá. Eu não, né? Eu já estou, tá, gente? Eu já estou, né, Zezé? Nós já estamos, né? Já estamos. Nós já estamos. Mas tem muita gente aqui que ainda vai estar. Então, é importante nós lembrarmos que os idosos de hoje não são os mesmos idosos de 20, 30 anos atrás. Hoje é um outro tempo, temos uma tecnologia mais avançada, hoje nós temos muitas coisas favoráveis também que ajudam. Os bailes de terceira idade. Alguém já foi no baile de terceira idade aqui? Aonde, né? Eles se perfumam, aonde eles colocam a melhor roupa, dançam, ficam alegres. Isso ajuda a prevenir depressão, isso ajuda eles a se sentir pertencente a algum grupo, a valorizar a vida, né? É isso. Então, isso ajuda a prevenir um parceiro, uma parceira, né? Porque muitas vezes as pessoas mais novas, né? Quando o avô, a mãe, né, a avó ou o pai fica sozinho e de repente arruma um namorado. Vovó, nessa idade? Isso é uma ideia arcaica, preconceituosa, na minha opinião. Então, gente,
ajuda eles também a ter uma vida mais saudável. Porque existe uma visão, muitas vezes, muito errada, que o idoso tem que ficar sentado esperando a morte chegar. Não, não é isso. Precisa viver, porque está aqui. Isso também pode levar a eles também a essa questão do suicídio. Nós vamos falar um pouco agora daquilo que previne, que ajuda na prevenção da questão do suicídio, da ideação suicida, né? Vamos começar a falar da criança, das crianças, as nossas crianças, né? Se a nossa criança, ela tiver colo, se ela tiver acolhimento, se ela tiver atenção, mas também disciplina, limites, tarefas dentro de casa. Eu queria saber quem foi que inventou que criança não pode ter tarefa dentro de casa. Quem foi que inventou isso? Quem foi que inventou que uma criança não pode guardar os brinquedos, dependendo da sua idade? Um pouco maior não pode varrer uma casa, um pouco maior não pode não pode colocar a roupa suja no local no cesto de roupa suja. Quem é que falou isso? Ela precisa ter tarefas dentro de casa, para elas aprender que as coisas, elas não vêm de graça, não caem do céu. Que tudo dá trabalho. Não é difícil, dá trabalho. Que aquilo que chega até nós, ele teve que correr, né, teve que caminhar algum caminho que deu trabalho. Tem um amigo nosso que trabalhou aqui nessa casa que ele dizia que muitas vezes tem pais e mães que fala para a criança, olha, você está matriculando daquela escola lá, tá? Vai. Não, não é vai. Pega pela mão e leva, pelo menos no primeiro dia, para ela saber que ela tem alguém que ela pode pegar na mão, porque ela precisa de segurança. É isso. Então, lembrando, voltando aqui na questão da tarefa dentro de casa, toda casa que tem um folgado, existe sempre um sobrecarregado. A casa que tem um folgado sempre sobrecarrega alguém, né? Principalmente as mulheres, né? Principalmente as mulheres. Em uma casa onde todo mundo ajuda, trabalha-se menos. Trabalha-se menos. Então, é importante, principalmente nós, do sexo masculino, fazermos essa reflexão e, acima de tudo, fazer ação, né? Então, são valores, conceitos, princípios que precisamos passar para os nossos filhos. Porque quando eles, ou qualquer um de nós que tivemos isso, este amor, né? Esse carinho, esse acolhimento, ele fica entranhado dentro de nós. Então, quando encontrar algum caminho que muitas vezes achamos que não tem mais saída, né? Que está complicado, que a gente não consegue muitas vezes ver uma saída, a gente lembra desse amor, a gente lembra desse colo, a gente lembra disso, e isso é uma prevenção. Isso nos ajuda nesse nosso caminhar, né? Então, isso é sempre importante para nós fazermos no nosso dia a dia. Crença em um ser superior também ajuda, né? Acreditar nós em Deus, né? Tentarmos entender esse ser maravilhoso. Allan Kardec achou tão importante isso que está na questão número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Está lá. Causa primária de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema, a perfeição absoluta. Então, a crença em um ser superior é importante para que a gente recorra nos momentos de aflição. Os suicidólogos também dizem que os grupos de fé se suicidam menos. Não importa qual a tua religião, não precisa ser espírita. Pode ser qualquer crença que você tenha, né, de valores e princípios também.
né? Então, porque se a gente falar só de Deus, nós estamos aí excluindo as pessoas que não acreditam em Deus, e elas são seres humanos e precisam ser incluídas. Elas não precisam fazer o que nós fazemos, elas precisam fazer aquilo que elas acham que elas devem fazer. Vamos falar disso no final. Prece ajuda bastante, ajuda muito. Pedir ajuda, pelo amor de Deus, gente. Pedir ajuda não é um ato menor. Pedir ajuda é um ato de grandeza. Eu estou precisando, por favor, me ajude. Eu estou precisando, por favor, me leve num médico. Eu estou precisando de auxílio. Precisamos pedir ajuda. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade, porque ficou incutido dentro de nós, dentro da cultura que nós temos, que muitas vezes pedir ajuda é um ato menor. Nossa, não está conseguindo dar conta. E qual o problema? Não está conseguindo dar conta? Aonde está o problema? Não tem problema nenhum. Maravilhoso que você está pedindo ajuda. Então, peça ajuda. Existem CAPs, que são centros de atenção psicossocial. Todas as cidades têm. Já falamos aqui em psicólogos, psiquiatras, grupos, né? Grupos de autoajuda. Uma outra coisa, suicídio não é ato de covardia. Quem comete esse ato é uma pessoa muito corajosa. A pessoa só quer acabar com o sofrimento dela. É isso que ela quer. Ela quer acabar com o sofrimento dela. Ela não é uma pessoa covarde. Ela só quer acabar com aquilo que está afligindo, aquilo que está doendo, aquilo que está enorme, e ela não está conseguindo dar conta. Então, é isso, né? Então, uma outra coisa também, né, que está nas pesquisas, que a pessoa que faz a tentativa, ou seja, antes disso, em suicídio, esse ditado que cachorro, como é que é? Cachorro não morde? Não, cachorro que late não morde, né? Cachorro que late não morde. Em suicídio isso não funciona, tá, gente? As pesquisas indicam, não é, doutora? As pesquisas indicam que quem tenta pode tentar outras vezes. Eu tenho uma neta que já tentou suicídio 2 vezes e a gente sempre está de olho. Qualquer coisa, a gente chama vai buscar na escola, né? Já fui buscar ela na escola um dia, onde ela falou assim: eu não queria ir embora, eu não queria chamar você para me buscar, mas eu não consigo dar conta. Né? Então, não é que eles não querem, eles querem, mas não conseguem dar conta. Mas se a gente tem aquilo que a gente falou desde criança, a gente começar a ter o diálogo, a conversa, né? A verdade, o amor, com certeza isso vai ajudar muito, né? Então, é importante a gente fazer isso. É prevenção para tudo. Nunca diga a ninguém: eu sei o que você está passando. Não, você não sabe o que você está passando. Eu não sei o que o outro está passando. Quem sabe do sofrimento é o outro. Gente, isso não ajuda em nada. Eu falo: não, eu sei o que você está passando. Não, eu não sei o que nenhum de vocês está passando. Quem sabe é vocês. Quem sabe o que eu passo, o que eu estou passando na minha vida, sou eu. Essa fala, ela não ajuda em nada. Né? Porque se você fala para a pessoa fala: então vai, acaba com o meu sofrimento, já que você sabe o que eu estou passando. Né? Então, essa fala não ajuda em nada essas pessoas. Né? Então, é importante a gente também, nesses momentos, a não sei o que falar. Geralmente a gente não sabe mesmo, porque o sofrimento é grande. Segura na mão, diz: eu estou aqui. É acolhimento, precisa de acolhimento. Olha, eu estou aqui, segura na mão. O que você precisar, eu estou aqui. Né? Vou contar uma história verídica, que há poucos dias assisti uma palestra sobre esse tema, onde o palestrante contou a história dele mesmo, onde ele disse que ele foi abandonado pela esposa e deixou ele com 2 filhas. Uma das filhas, um pouco maior, um pouco menor, eu não me lembro qual que é a idade que ele até falou, mas eu não me lembro agora.
E um dia, uma das filhas mais velhas ligou para ele e falou: pai, a fulana se trancou dentro do quarto e está dizendo que não vai sair de lá e não quer saber de conversa. Ele voltou para casa, bateu na porta do quarto da filha, né? Lembramos, um pai cuidando de filhas, né? E aí ela falou: não vou abrir a porta, eu quero ficar sozinha. Eu falei: não, você estava sozinha até agora eu estou aqui na porta, você não está mais sozinha. E se você não abrir a porta, eu tenho força suficiente, vou arrombar a porta e vou entrar. Aí depois de um bom tempo, ela abriu a porta. E aí ele sentou e perguntou: o que está acontecendo? Ela disse assim: eu estou sangrando, eu nunca tinha visto na minha vida, então eu não sei o que é isso, eu estou desesperada. E o pai, né, disse: tudo bem, tá? Explicou para a filha o que era e pegou um pacote de moldes e deu para ela. Falou: isso aqui vai fazer parte da sua vida por bastante tempo. Então, muitas vezes é uma coisa simples. E muitas vezes nós não paramos para ouvir. Existe curso, pode abrir aí na internet, existe curso de oratória para todo lado. Mas de escutatória não existe. Né? Então, é escutar o outro, é ouvir o outro. Né? Ouvir o que a outra pessoa tem que falar, do jeito dela, no tempo dela. Ah, você pode me escutar só um minuto é força de expressão, gente. Às vezes ela quer falar muito tempo, então deixa ela falar, né? Então, a gente precisa pensar nisso. E falando nisso, existe uma instituição chamada CVV, Centro de Valorização da Vida. Em 1962, na porta da Federação Espírita do Estado de São Paulo, Rua Maria Paula, ali no centro de São Paulo, um grupo de aprendizes do Evangelho viu que os amigos ali, a questão do suicídio, da ideação suicida, estava aumentando. Resolveram fazer um grupo, fazer uma campanha, na verdade. Então, começou com o nome Campanha de Valorização da Vida. Daí depois, a letra C mudou para Centro de Valorização da Vida. E aí, essas pessoas formaram esse grupo. Então, desde 1962, nasceu um grupo espírita. CVV não tem nenhum vínculo religioso, não tem nenhum vínculo político. É um grupo com mais de 120 postos de atendimento no Brasil, cerca de 2.700 atendentes voluntários, e para ser voluntário lá tem que fazer curso. Eu comecei o curso a fazer o curso lá não consegui concluir, e não é tão simples assim fazer o curso lá, né? É um curso que todos os atendentes lá têm que fazer para trabalhar no CVV. Gratuitamente, voluntariamente. Esses mais de 2.700 atendentes são voluntários. Eles recebem cerca de 1 milhão de ligações, né, de chamadas por ano. É a instituição no Brasil que mais recebe chamadas para atendimento. E quem determina o final da ligação é quem liga. Ou seja, então, é de ouvir. Quem está lá vai sempre fazer a seguinte pergunta: me parece que você quer contar alguma coisa? Você quer falar alguma coisa de você? Estou aqui para te ouvir. E muitas vezes você não é interrompido. E o tempo de demora, que lá não existe demora, é você que determina. Então, você viver... uma coisa importante também que eu acho. Toda a venda desse livro, Viver a Melhor Opção, ele é 100% doado ao CVV, que o André Trigueiro, ele doa, né? Qual é o sentido da vida? O sentido da vida é aprender. Mas nós gostaríamos de falar um pouquinho, porque estamos dentro de uma casa espírita, de falar das questões espíritas sobre tudo isso, né? E para isso, eu gostaria de ler
três linhas aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Está no capítulo número 5, dos Bem-aventurados os Aflitos, no item 14, que diz o seguinte, o tema é o suicídio e a loucura. Ele diz assim: a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Então, quando nós lembramos que a doutrina espírita, ela nos ensina que nós não começamos lá no berço e não terminamos lá no túmulo. Quando aqui chegamos, já trazemos ensinamentos, as nossas virtudes, os nossos vícios, nós trazemos, mas continuamos a aprender. E ao longo dessa vida, quando nós desencarnamos, quando esse corpo físico aqui, que é isso aqui que morre, a matéria, o espírito continua a sobreviver. Então, quando nós pensamos nisso, isso é um preservativo, como diz lá no Evangelho. Isso nos ajuda e muito, porque eu sei que uma hora o meu sofrimento vai passar. Tudo passa, isso também vai passar. Isso passa. Isso sempre vai passar. Então, isso é um preservativo em relação à questão do suicídio. Então, nós sabemos que aquilo vai terminar. Doutrina espírita, ela nos ensina que nós não morremos. Doutrina espírita nos ensina que não existe penas eternas, não é porque eu erro que eu vou ser condenado a alguma coisa. Doutrina espírita nos ensina que não existe céu e não existe inferno, ou seja, um lugar geográfico, isso é dentro de mim. Doutrina espírita ensina que nós caminhamos e essa caminhada ela é longa. Nós sempre somos aprendizes. Então, ter doutrina espírita na nossa vida é um preservativo. Está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item número 14. Leiam. Um outro livro, que também, que é o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, da questão número 941 até a 957, também fala sobre suicídio. Da 941 a 957. Recomendo a leitura. Tem um livro muito famoso na doutrina espírita, que é um livro maravilhoso, sensacional, que é o livro Memórias de um Suicida. Ivone Pereira do Amaral, que psicografou esse livro. Só que ali conta a história de um espírito, que é Camilo Castelo Branco. De um conto. Allan Kardec, antes disso, trouxe o livro Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Na sua segunda parte, ele traz, mais lá no final, no capítulo 5, antes disso ele já traz os espíritos falando da sua condição na espiritualidade. E aqui no capítulo 5, da segunda parte do Céu e Inferno, tem os suicidas. Então, eles contam o que eles encontraram no mundo espiritual. Lembrando que esses irmãos, eles não estão condenados a nada. Quando você comete um erro, primeiro você se arrepende, depois você corrige. E é nessa corrigenda que dá trabalho. Lembra que eu falei que eu não falo que é difícil? Dá trabalho? Dá trabalho. Então, vão ter trabalho. Quando se vão para a espiritualidade, precisam muito das nossas preces. A família enlutada precisa muito de acolhimento. Precisa muitas vezes de ajuda profissional. E esses irmãos que retornaram à pátria espiritual precisam de muita prece. É isso. É isso que precisamos fazer. Eles não estão condenados a nada. Eles são filhos de Deus.
como qualquer um de nós, cometeu um equívoco, como todos nós cometemos. E é importante dizer que Deus os ama também. E para nós terminarmos, gostaria de dizer que o sentido da vida é aprender. Tem um rapaz que ele não é espírita, mas ele falou que já estudou doutrina espírita e gosta muito de doutrina espírita, mas a fala dele não é espírita, né? Quando fala qual é o sentido da vida. Ele disse que quando ele fez essa pergunta, ele começou a pesquisar e ele chegou à conclusão que o sentido da vida não são coisas materiais. O sentido da vida não é ficar rico. O sentido da vida não é ganhar dinheiro. Porque diz ele na sua fala, que eu disse que essa não é espírita, que se o sentido da vida fosse ganhar dinheiro, segundo ele, rico não morria. Então, não é o sentido. O sentido da vida é aprender. O sentido da vida é viver. O sentido da vida é amar. É isso que precisamos, né? Então, qualquer um de nós podemos passar por dificuldades. Então você, que muitas vezes está aí aguentando muitos reveses da vida, você sabe disso, você merece se amar, você merece, né, fazer com que você se sinta amado, ame-se. Então você sabe que você tem valor, porque você chegou até aqui, porque você chegou até agora, porque você está aqui. Então você sabe que você tem valor, você sabe que você é capaz, você sabe do que você é capaz. Então você aguentou em um monte de coisas e vai aguentar muito mais se precisar. Você sabe disso. Então para de se sentir menor. Para de se sentir que você não merece. Para de se sentir, de achar que você não pode. Você merece. Você chegou até aqui. E busca construir isso dentro de você. Porque é muito importante para a gente construir a vida. E a vida é construída assim. Muitas vezes as coisas dão uma emperrada no meio do caminho. Muitas vezes a gente precisa descer para empurrar. A gente precisa pedir, lembra da ajuda, precisa pedir ajuda para que a gente possa seguir adiante. Precisamos nos amar para seguir adiante. Precisamos se amar como nós somos. Não como nós queremos ser, muitas vezes. Muitas vezes nós queremos ser como o cara que passa na televisão, o cara todo bonitão. Nós não somos aquele. Eu sou o Jaci, eu não sou o cara que aparece na televisão. A mulher não é aquela que desfila nos desfiles de moda. Não, você é você. Ame-se como você é. Ame você como você pode fazer da sua maneira. Né? Então, essa questão, acabe com esse projeto de perfeição. Isso é autossabotagem. Isso é sabotagem de achar que você é perfeito, que você é perfeita. Não somos perfeitos, não somos, né? Essa coisa de perfeição é sabotagem. Nós temos que nos amar como nós somos. Eu tenho que me amar como eu sou. Isso não quer dizer que quando eu me aceito, isso vai parar. Não. Isso vai me dar, né? Isso vai dizer para a gente seguir em frente, né? Isso vai te dar potência. Este amor a você vai te dar potência de ser além daquilo que você é hoje. Então vamos nos amar. Vamos a cada dia dar o melhor de nós. Porque nós temos capacidade. Deus deu para nós todas as ferramentas necessárias para que a gente possa seguir em frente. Vamos valorizar a vida.
vamos aprender e vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Então, ame-se a cada dia. Valorize a você. Não seja o outro, seja você. Isso é muito importante. A gente tem um vídeo para colocar aí? Ana, passou? Vai colocar aqui? Ao final, nós temos um vídeo. Gente, eu vou falar o nome do homem, mas eu tenho certeza que eu não pronuncio certo, tá? É Rossando Kingery. Não sei. É isso? Como é que é o nome? É isso mesmo? Tá vendo aí? Tá vendo? Por isso que é importante trabalhar no coletivo, tá vendo? Eu não sei, mas outro sabe. Então, nós vamos colocar um vídeo aqui que ele fala exatamente essa questão da vida e ele foi gravado para o Setembro Amarelo. Muita paz a todos e que Deus nos abençoe. Isso nós vamos deixar como uma prece. Desculpa, gente. Esse papelzinho que vocês encontraram aí, aqui, ó, que tem uma mensagem na frente, campanha Viver a Melhor Opção, é uma campanha que nós fazemos em Jandira, todo primeiro sábado de cada mês, a gente faz essa campanha, né? A idealização foi minha, baseado num trabalho que é feito no interior de São Paulo. Então, todo mês, todo primeiro sábado de cada mês, das 9 ao meio-dia, estamos ali, né? Quando vai a gente ajudar, a gente faz, né? Quando não vai alguém ajudar, eu faço sozinho, e aí a gente vai sozinho não, eu faço com a espiritualidade. Né? Ontem eu fiz a campanha lá, a gente distribui nos carros. Por que distribuir nos carros? A gente distribui no farol. Porque, como ambientalista que sou, educador ambiental que sou, vejo que você entrega na mão, as pessoas jogam na rua. Isso entope bueiros, isso entope, né, porcalha a cidade, mas não significa que a gente não vai fazer. A gente vai programar um para fazer lá na praça e a gente divulga. Então a gente entrega nos carros. Atrás tem as casas espíritas da nossa região, que vai de Jandira a Vargem Grande Paulista. Então tem endereço, o Consolador está aqui, as casas de Jandira estão aqui, de Itapevi, de Vargem Grande Paulista, de Cotia. Então a gente faz esse trabalho que a gente entende que ele pode fazer as pessoas, pelo menos, a refletir sobre o assunto. Então, a gente faz esse trabalho aqui, e se alguém quiser participar, está convidado. Não precisa de nenhuma habilidade para isso. Ok? Temos uma faixa, colocamos lá. Se alguém aqui acompanha nas redes sociais, sabe disso, porque eu sempre posto lá. Posto não para exibicionismo, sim para as pessoas refletirem sobre o assunto e saber que alguém está fazendo isso e que é importante para a saúde de todos nós. Muito obrigado. Se a sua infância não foi tão perfeita como você sonhou, e se os seus pais não te amaram como você acha que eles deveriam ter te amado, não desiste da vida. Fica para mostrar como se ama e se educa um filho, tornando capaz de ser feliz. Fica para perceber que quando você é pai e mãe, não tem o poder mágico que você acha que seus pais têm. Se você amou alguém e foi maltratado, traído ou abandonado, não se culpe. Não pense que você não merece e não é digno de ser amado ou amada. Então não desiste. Fica e não deixe mais que o seu coração seja um terreno baldio para o lixo afetivo ou a miséria moral dos outros. Fica e mostra a todos como se deve amar alguém, com toda a ternura e respeito que as pessoas merecem. Se na escola te humilham e menosprezam, não desiste da vida. Fica para mostrar que essas vozes não te definem. Sabe de uma coisa? Eu vou te contar um segredo sobre essas pessoas que nos humilham e tentam nos destruir. Elas, na verdade, apenas apontam e projetam em nós a profunda dor e angústia que elas têm dentro delas mesmas. Então fica para mostrar como tratar dignamente os outros, projetando neles não apenas as nossas sombras, mas sobretudo a nossa luz. Se você acha que você não tem mais jeito, que não vale mais a pena viver,
Saiba que essa é a maior mentira na qual você acredita. Insista, não desista, fica. Eu já pensei em desistir, eu já planejei como desistir, mas resolvi ficar e tudo passou. Não teve mágica. A dor não passou no dia seguinte, também não passou no mês seguinte. Ela foi passando na sequência da vida. Eu fui ficando mais e mais forte. Acredite, vale a pena ficar e provar para todo mundo, e sobretudo para nós mesmos, que a vida vale a pena ser vivida. E se você me encontrar por aí, nas muitas palestras que faço, se puder, vá ao meu encontro e me dê um abraço e diz no meu ouvido que você ficou para provar que é possível ser feliz.